Se esse vídeo chegou em você agora, não foi por acaso. Você provavelmente está buscando aquela faísca de inspiração na leitura que te tire da zona de conforto. A verdade é que a maioria dos criativos que eu conheço está lendo, mas continua produzindo conteúdo medíocre, simplesmente porque não sabe o que esperar de cada livro. Eu sou Arthas, com S no final, mas pode me chamar de Arthur no plural. Eu trabalho com criatividade, marketing audiovisual há 7 anos. Eu já estive nesse lugar de olhar para a tela em branco e me sentir perdido. E eu tenho certeza que as próximas páginas desses próximos livros vão te ajudar demais. Vem comigo que eu vou te mostrar os 5 livros e alguns bônus que foram os verdadeiros divisores de água na minha carreira. E eu vou começar pelo que eu chamo de manual de guerra, porque criatividade, antes de ser arte, é estratégia. Número 5, A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Se você é videomaker, design ou copywriter, você sabe o inimigo, mesmo que não saiba o nome dele. O Pressfield chama de resistência. Sabe aquele cansaço repentino quando você vai abrir o Premiere? Aquela vontade de checar o celular só mais uma vez antes de começar o roteiro? Então, essa é a resistência. Com ele, eu entendi o que separa um amador de um profissional. Segundo A Guerra da Arte, o amador espera a inspiração chegar, o clima estar perfeito, a luz estar ideal. O profissional, ele bate cartão. Pressfield argumenta que o momento em que você decide que a sua arte é o seu trabalho, você executa suas tarefas, independente de como você se sente, é o momento em que você vence a guerra. Para mim, nos últimos 7 anos, esse livro foi o lembrete de que criatividade é 10% ideia e 90% não ceder ao medo de ser julgado. Se você sente que nunca começa os seus projetos pessoais ou que sua carreira criativa está estagnada, pode começar por aqui. Livro número 4. Depois de entender sobre a sua mente criativa, chegou a hora de descobrir o gosto. E para mim, não existe escola melhor do que o contraste entre esses dois livros. The Vignelli Canyon e Figures of Speech, do Virgil Abloh. Eu simplesmente não consegui escolher um só aqui. O Massimo Vignelli é o mestre da estrutura. Ele acreditava em 3 coisas: semântica, sintaxe e pragmatismo. Parece difícil, mas o que ele quer dizer é, se o seu design não faz sentido e não é claro, ele é um lixo. Ler Vignelli me ensinou que a posição de um texto no frame do vídeo ou a escolha de uma fonte não é gosto pessoal, é uma questão de hierarquia de informação. Mas aí entra o Figures of Speech, para explodir a sua cabeça. O Virgil Abloh foi o cara que pegou essa base clássica e aplicou um remix. Ele dizia que você só precisa mudar 3% de um objeto clássico para transformá-lo em algo novo, autoral e contemporâneo. Para a gente que trabalha com audiovisual e marketing, isso é um estalo mental. O Vignelli te dá a fundação para você não ser um amador. O Virgil te dá a audácia para você ser relevante. Nos meus últimos 7 anos de estrada, eu percebi que os melhores projetos são exatamente assim. Eles têm a estrutura invisível do design clássico, mas com uma camada de subversão que faz o espectador parar o scroll e pensar: opa, aqui tem algo diferente. E agora, o número 3. Beleza, você já tem a disciplina criativa e o olhar do design. Mas o que acontece quando o seu trabalho cresce e você precisa gerir pessoas, clientes e até o seu próprio caos criativo? É aqui que entra a Criatividade S.A., do Edmund Catmull, um dos fundadores da Pixar. Muita gente acha que o sucesso da Pixar vem de ideias geniais que já nascem prontas. Mas Catmull manda real. No começo, todos os filmes deles eram bebês feios. Eram ruins, sem pé nem cabeça. O que salvou os filmes como Toy Story foi o que eles chamam de Brain Trust. É um grupo de pessoas de confiança que se reúne para dar feedbacks brutais, mas honestos e sem ego. Para quem é estrategista ou criativo, isso é sensacional. Quantas vezes a gente se apega a uma edição ou uma peça só porque deu trabalho para fazer? E esse livro me ensinou que a equipe e o processo são mais importantes que a ideia original. Se você der uma ideia medíocre para uma equipe brilhante, eles vão consertar e com certeza criar algo melhor. Se você quer escalar a sua agência, sua carreira, esse livro vai te ensinar sobre como gerir o erro e não tentar se apegar à perfeição. Agora vamos para as menções honrosas. Provavelmente você já leu eles, ou pelo menos um deles. Primeiro, Roube como artista. Ele é o complemento perfeito para o que a gente discutiu com o Virgil Abloh. O Austin Kleon destrói a ideia de que a criatividade é um dom místico. Ele te ensina a colecionar influências para construir a sua própria voz. E o segundo é Mostre o seu trabalho. Ele me ensinou que a gente não precisa postar só o vídeo finalizado. O público se conecta com o processo, com erros, com os behind the scenes. Eu sei. Talvez você ache que eles são genéricos, mas a real é que eles são um básico, bem feito. Agora para o número 2. Agora vamos para o livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, de Rick Rubin. Rick Rubin é uma lenda. Ele produziu desde Jay-Z até o Johnny Cash. E o detalhe é, ele não toca nenhum instrumento e não sabe operar uma mesa de som. O que é irônico, já que ele é considerado um dos melhores produtores musicais da história. O trabalho dele é puramente baseado em gosto e intuição. Nesse livro, ele defende que nós não somos uma fonte da criação, nós somos apenas o canal. Ele usa, por exemplo, a metáfora da antena. As ideias estão flutuando por aí. O seu único trabalho como criativo é se manter sensível e alerta o suficiente para captar o sinal. É um livro para ler devagar, uma página por dia, como se fosse uma meditação para o seu eu criativo, algo que Rick Rubin com certeza faria. E agora, para o número 1. Finalmente, o livro que mudou a minha vida, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse livro vai fazer você se reconectar com seu criativo interior. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi em uma entrevista do J. Cole. I read a book. I didn't read it all the way, but I got enough from it that I needed. It's called The Artist's Way, and it's all about, it's for artists, any artist, writer, actor,
you know, whatever you do, whatever your creative medium is for like black artists. Aí, como eu tava travadaço com criatividade, tipo 1 ano sem escrever, decidi dar uma chance. E não é só um livro, é quase um programa de recuperação para a criatividade. A Julia Cameron parte do princípio que todos nós somos criativos por natureza, mas a vida, boletos e críticas foram criando os bloqueios. E ela te dá 2 ferramentas práticas para destruir esse bloqueio. A primeira é as páginas matinais. Todo santo dia, assim que acordar, você escreve 3 páginas de fluxo de consciência, sem filtro, sem gramática, sem intenção de ninguém ler. Mas sendo bem honesto, eu escrevo uma só e sinto que é o suficiente. Sabe como é, né? A gente vai adaptando. Mas com esse hábito, você tira o medo, a ansiedade e o julgamento do caminho para que a criatividade possa passar. A segunda ferramenta é o encontro com o artista. Uma vez por semana, você se leva em algum lugar sozinho, uma galeria, um brechó, uma loja de cerâmica, só para observar. É basicamente sobre construir repertório. Se hoje eu consigo entregar resultados para os clientes e acessar minha criatividade sem esforços, é porque eu consegui seguir esse ritual. Ou seja, a criatividade é quase um músculo. Se você não treinar, ele atrofia. Minha promessa no início do vídeo era te mostrar como a leitura pode ser a sua maior fonte de inspiração. Em um mundo de IAs gerando coisas genéricas, o seu repertório e o seu gosto são as únicas coisas que não podem ser compradas ou replicadas. Se você sentiu que algum desses livros te deu um estalo aí na sua cabeça, deixa aqui nos comentários qual deles você vai ler primeiro. Ou se você tiver alguma sugestão, também pode deixar nos comentários. Eu sou Arthur Natural, eu espero ver criando mais a partir de hoje.